sua origem dentro desse universo. Porque nós conhecemos projetores astrais competentes até, por exemplo, comparado a mim, por exemplo. Tem projetores aí que têm uma competência, que saem sempre, que ajudam, mas eles saem no umbral, eles saem nessa camada mais terrena, né? Tão longe de sair para visitar um outro planeta, tão longe de conseguir se livrar dessa psicosfera do planeta Terra e longe de atingir, se relacionar com outros astros. Sim. Né? Porque são outros elementos, né? Parece fácil, mas não é. Você mesmo, na primeira vez que você saiu da Terra, eu pensei que ela fosse em cima da Gaia. Você mesmo, quando saiu da Terra pela primeira vez, você sentiu uma sensação de vazio, né? Que lhe assustou um pouco, né? Claro. Quando eu saí a primeira vez do planeta Terra, e eu segui rumo aos limites da nossa galáxia, quando eu ultrapassei o limite da galáxia, eu vi um vazio imenso. E eu me senti, falei, caramba, que coisa mais terrível, porque você está num lugar que não tem nada, absolutamente nada. Porque você está acostumado com todas as coisas que você vê aqui, né? Quando você está dentro da galáxia, você vê astros, você vê um monte de coisa. Mas quando você sai fora dela, você não vê mais nada. É simplesmente duas massas galácticas, né? E você num espaço vazio muito grande. Então, isso fica complexo para a gente, né? Quando eu fiz isso a primeira vez, eu falei, caramba, o que eu faço aqui agora? Porque ou eu vou em frente, né? Eu vou bem em frente, ou eu volto, né? E nessa primeira coisa que eu fiz, nessa primeira investida, eu voltei. Eu voltei porque eu falei, caramba, isso é terrível, né? A gente, eu não diria que eu fiquei assustado, mas eu fiquei sem referenciais para poder fazer alguma coisa. Eu falei, o que eu faço aqui agora, né? Você está no meio de um nada, só isso, é um nada. Não tem embaixo, não tem em cima. Não tem em cima, não tem nada, né? E, inclusive, isso é uma coisa engraçada, porque numa dessas experiências, eu fui saindo, né? E numa dessas experiências, eu entrei num círculo de energia e ultrapassei o círculo de energia. Mas para ultrapassar, eu fiquei pensando, eu fui várias vezes, né? E falei, não vou ultrapassar porque eu não sei o que acontece depois. Depois eu ultrapassei o círculo de energia. É um círculo de energia muito nítido, muito forte. Eu passei no centro dele, eu me sentia como se fosse um micróbio passando ali. Quando eu cheguei do outro lado, eu vi que não tinha nada, absolutamente nada. Quer dizer, na verdade eu não sabia se eu estava em outro universo, entendeu? Ou se eu estava sem a percepção, porque eu não via planeta, não via nada. Mas eu via o círculo, aquele círculo imenso, né? E eu falei, eu vou ter que voltar, porque eu não consigo me localizar aqui, né? Não consigo fazer nada aqui. E eu voltei. Quando eu voltei, eu estava de novo na minha casa, né? Estava de novo no meio dos planetas. Eu falei, caramba, isso é uma coisa muito séria, né? Tem muita coisa nesse universo que a gente não conhece, que nós não sabemos o que é. E que com as experiências que você vai tendo, através de projeções astrais lúcidas, né, com nível de consciência bom, você vai falando, caramba. Eu me lembro que você relata que você deixava cartas no papel de feira, no papel de pão, quando jovem, você deixava cartas para sua família, né? Eu vou fazer uma viagem, né, no plano astral, no plano mental, se eu não voltar, espera, porque vai dar tudo certo. Era mais ou menos assim as cartas? Sim, eu deixava cartas para os meus pais, eu colocava embaixo do travesseiro as cartas, né, dizendo que eu estava fazendo uma projeção astral, que eu tinha receio de acontecer alguma coisa e eu não voltar para o corpo físico. Então, meu corpo ficaria morto na cama e o meu pai não ia saber onde eu estava, né? Mas eu dizia para eles que eu estaria bem, porque eu estava na dimensão astral, né? E ninguém precisaria se preocupar. Então, eu fiz isso centenas de vezes, né? Cada vez que eu saía, eu deixava um bilhete, né? Aí eu padronizei um bilhete e deixava só aquele. Só aquele. Falei, pronto, isso aqui é o que eles vão utilizar se acontecer alguma coisa. E eu lembro que a minha mãe um dia pegou um bilhete desses, entendeu? Ela pegou um bilhete desses.
Aí, isso porque aconteceu o seguinte, ao sair do meu corpo, né, eu vi a minha mãe, entendeu? Eu vi a minha mãe. Viu no corpo dela mesmo? Não, eu vi espiritualmente. Sei, mas ela na forma humana ou numa outra forma? Não, na forma humana. Ela se apresentava na dimensão astral na forma humana, né? A maioria das vezes. Mas aí eu a vi e ela perguntou para mim o que eu estava fazendo. Eu disse que eu estava realizando uma projeção astral e que eu iria em algum lugar. E ela me perguntou, e por que você deixou aquele bilhete embaixo do travesseiro? Aí eu falei para ela, mãe, isso foi só uma questão de segurança. A senhora pode lê-lo depois, mas é uma questão de segurança. Ela falou, você tem medo de morrer? Eu falei, eu tenho medo, mas que se acontecer alguma coisa e o meu corpo físico ficar vazio aqui, as pessoas não vão entender, né? Não vão entender o que aconteceu. E acontecer que eu estou morto, né? Vai acontecer que eu estou morto. Aí tá tudo bem. Ela não falou mais nada. Ela falou, tá bom, deixa o bilhete aí, né? Mas ninguém pode saber isso, né? Você não vai morrer. Ela me disse isso. Eu falei, mãe, mas eu não sei, os investimentos que eu tenho feito são muito distantes, né? E eu acho que isso pode ocorrer de eu encontrar alguma coisa que eu não conheço, e aí eu posso ter um falecimento físico. E ela pegou e falou, mas não se preocupe, né? Faz o que você tem que fazer e você retorna sempre para o seu corpo, porque o tempo que você leva para retornar para o seu corpo é 1/1000º de segundo. Se acontecer qualquer coisa, você retorna imediatamente. Eu falei, tá bom, mãe, mas eu prefiro deixar meu bilhete ali, porque eu tinha medo que acontecesse alguma coisa, né, e o meu corpo astral se perdesse. Até porque as sensações, a tua lucidez quanto mais alta, maior a intensidade das sensações, né? Então, o que você vivia era e vive fora do corpo, é de uma intensidade, de uma realidade aumentada ao que a gente vive, a nossa realidade aqui. Sim, sim. Não é isso? Então eu realmente eu continuei deixando os bilhetes, né? Mesmo sabendo que eu poderia me safar em alguma coisa, mas até eu conseguir chegar no nível de competência alto, né? Quando eu consegui chegar aos 97% de consciência, que eu falei, caramba... Agora Com que idade você conseguiu chegar aos 90%, 95% de consciência? Aí eu já devia estar com uns 20 e poucos anos de idade, né? 27 talvez, 28. Já naquela época? Eu consegui chegar nesse ponto, né? Mas foi um negócio progressivo, né? Foi um negócio que não dá para eu dizer, cheguei com 97% com 28 anos. Não posso dizer isso porque é muito relativo, né? Variava, entendeu? E aí, mas quando eu consegui chegar, eu parei de deixar os bilhetes para minha mãe e para o meu pai. Eu falei, bom, agora, nessa condição, talvez eu consiga voltar muito mais rápido para o corpo, né? Então eu parei. Até porque você lidava com... você pesquisava, né, como um bandeirante espacial, buracos negros, né, quasares, sóis, estrelas, planetas, geysers de gelo em planetas que você não sabia exatamente qual era a constituição física, química, orgânica daquele planeta, né? Sim, buracos negros, então, eu me aproximava do núcleo do nosso sistema solar e ficava olhando eles, até que um dia eu senti que eu estava sendo tracionado, sabe? Eu estava sendo puxado. O nosso sistema solar tem um buraco negro? A nossa galáxia. A nossa galáxia, sim. Galáxia sim. Tem um tá. Aí eu me assustei, eu falei, eu tenho que sair daqui. Voltei imediatamente para o meu corpo, mas eu falei, caramba, o que aconteceria se eu entrasse num buraco negro, né? Eu fiquei pensando o que aconteceria comigo. Eu falei, provavelmente eu perderia o meu veículo astral, né? Porque ele ia desaparecer, né? Porque aquela potência, aquela força era muito grande. A força gravitacional. Sim, o buraco negro ele puxa tudo,
né? Tudo que existe. Tanto que eu acredito, né, que muitas naves foram perdidas ali, entendeu? Muitas naves. E eu sei que consciências que trabalham, né, com isso, né, saindo de um lugar para o outro, por um acaso, se eles passaram por ali, eles se perderam, né? E aí, isso aí eu tenho de informações espirituais que eu recebi, né? Ah, é? Mas eu falei, eu não vou me arriscar nisso, né? Mas aí você vê muita coisa, né? Você vai ver coisas absurdas no nosso universo, né? Porque a gente acha que é tudo do jeito que a gente está vendo. Simplesmente são flores, mato, pedras. Não é isso, não. O universo ele é muito mais complexo. Tem um espaço dele que não tem nada. E você vai ter que lidar com esse não ter nada. Quando você chega num local desses, você sente um vazio impressionante, entendeu? Você se sente como se você não tivesse elementos para fazer alguma coisa. É meio assustador, Inicialmente, né? É muito assustador. Agora você já...